Olá para todo mundo. A nossa revisão hoje vai ser função do segundo grau ou função quadrática. Função do segundo grau, ela tem essa cara aqui, ó. Tem esse termo aqui, a gente chama de termo quadrático, esse que tem um x2, né? Quadrático porque tem um x ao quadrado, né? Então esse é o termo quadrático. Esse aqui que tem um x é o termo linear. E esse aqui é o termo constante, certo? Esse A, B e C são constantes. Então, A, B e C são constantes, certo? Exemplo de função do segundo grau, ou função quadrática. Esse aqui, ó. Quem é o A? O A é o número que multiplica o x2. No caso aqui, o A é menos 1. Que você coloca só menos, né? Menos 1. Então, o A é menos 1. O B. O B é o número que multiplica o x. É o 3. Então, o B é 3. E o termo constante, o C é menos 2. Certo? Então, termo quadrático, esse aqui não pode faltar numa função do segundo grau, certo? Esse aqui é o único que não pode faltar. Esse não pode faltar de jeito nenhum, certo? Termo linear e o termo constante. Por que termo linear? Porque se não tiver o x2, se não tiver o termo quadrático, vira a equação de uma reta, vira uma linha. É por isso que chama esse aqui de termo linear, certo? Pronto, aqui é a função do segundo grau. Observe que você vai dando valores para x, aqui eu coloquei o par xy, né? Dá valor para x igual a 1. Se tu colocar 1 aqui, ó, vai dar y 0. Então, quando x for 1, o y é 0. Se tu colocar o x igual a 3, 3 aqui, vai dar y menos 2, certo? Então, eu vou atribuindo valores para x e encontrando os valores de y. Então, esse x aqui a gente chama de variável independente. Então, o x aqui é a variável independente. Por que independente? Porque você dá o valor que você quiser, certo? E o y é a variável dependente. Então, o y é dependente porque o y depende do valor de x, certo? Você pode escrever essa função dessa forma aqui, ó. Em vez de y, colocar, por exemplo, um f de x, um g de x. Então, isso aqui é uma outra notação para você escrever a sua função do segundo grau. Essa notaçãozinha aqui ainda é melhor do que essa outra aqui de cima. Em vez de y, coloca o f de x. Por que é melhor? Vamos ver. Se você colocar aqui, nessa fórmulazinha aqui, tudo que for x, eu colocar 1. Eu trocar o x por 1. Certo? Você fica ao lado esquerdo, f de 1 igual. Coloque 1 aqui, faça uma continha, você vai descobrir que dá 0. Então, f de 1 igual a 0. Ou seja, nessa notação aqui, você já dá o valor de x, que é 1, e dá o valor de y, que é 0. Ou seja, quando x for 1, o y é 0. Repetindo. Essa notação tem uma vantagem, porque eu já tenho o valor de x, certo? E tenho o valor de y, que é o 0. Aqui está dizendo, quando x for 1, o y vai ser 0, certo? Troque o x por 3 aqui, ó. Tudo que for x, coloque 3. Lado esquerdo e lado direito, você vai ficar f de 3, lado esquerdo, f de 3. Se você colocar 3 aqui e fazer uma continha, vai dar menos 2. Ou seja, quando o x for 3, o y é menos 2. Então, essa notação tem a vantagem de já dar o valor de x e o valor de y, certo? Que é o f do número que você colocou aqui dentro. F de menos 2. Se você botar menos 2 aqui, vai dar, acho que vai dar 12, que eu não coloquei aí, né? F de menos 2 é 12, certo? Você pode ainda usar uma outra letra. Em vez de f de x, colocar um g de x, um h de x, ó, certo? Então, você pode botar outra letra, certo? G de 1, quando x for 1, ó, tudo que for x, troque por 1. Então, g de 1 vai dar 0. Então, eu posso dar outro nome para minha função, certo? Outros exemplos, função do segundo grau. Essa daqui, ó. Quem é o A? O número que multiplica o x2. O A é 2, ó, certo? O número que multiplica o x2. Quem é o B? O número que multiplica o x. Ou seja, aqui é o termo linear, certo? O B é igual a 1. Então, o número que multiplica o x é 1. Que é o termo constante. No caso aqui dessa aqui é 0. Ó. Não aparece o C. Então é 0, certo? Então A é 2, B é 1 e C é 0. Essa aqui é função do segundo grau? É função do segundo grau, porque tem o x2. Tem que ter o x2, certo? Quem é o A? Número que multiplica o x2, menos 3. Quem é o B? Número que multiplica o x, não aparece. Então B é 0. Quem é o C? É o número que fica sozinho aqui, 5, termo constante. Certo? Isso aqui é a função do segundo grau? Não. Observe que não aparece o x2. Isso aqui é a função de uma equação de uma reta. Certo? Então isso aqui representa uma reta. Por isso que esse termozinho, só tem um x, é chamado de termo linear. Então se não tiver o x2,
Então, não é função do segundo grau, certo? O gráfico, já adiantando aqui as coisas, você coloca o x na horizontal, que é a variável independente, certo? E o y na vertical. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Repetindo, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Essa parábola pode estar para cima ou pode estar para baixo. Quando é que a parábola está para cima? Adiantando as coisas, quando o a for positivo. No caso aqui, ó, o número que multiplica o x2, aqui é 2, positivo. Então, parábola para cima. Então, se o a for maior que zero, parábola para cima. Essa outra função do segundo grau aqui, ó, parábola para baixo, porque o a é negativo, ó, menos 3. Então, se o a for negativo, a parábola é para baixo. Certo? Então, a positivo, parábola para cima. A negativo, parábola virada para baixo. Certo? Outra coisa a se notar, que essa função do segundo grau, ela tem um eixo de simetria. Ó. Se você passar uma reta bem aqui no meio, ó, essa reta vai dividir a sua função, o seu gráfico em duas bandas iguais. Certo? Aqui também, ó. Se eu passar uma reta aqui no meio, divide o gráfico em duas bandas iguais. Então ela tem um eixo de simetria. Certo? O eixo de simetria é o quê? Aquele eixo que divide o seu gráfico em duas bandas iguais. Certo? Aqui no caso, ó, como a parábola é para cima, observe que o y ele vai caindo, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até atingir um valor mínimo. Aí depois ele começa a subir de novo, certo? Então essa é a minha função, que ela tem um mínimo, um y mínimo. Repetindo, o y vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até atingir um valor mínimo. Então esse ponto aqui é o mínimo da minha função. Quando eu chegar aqui, o y começa a crescer de novo, certo? Já esse ponto aqui, parábola para baixo, ele é um máximo. Então observe que o y vai crescendo. Aí quando chega bem aqui no eixo de simetria, ele atinge um valor máximo. Aí quando chegar aqui, ele começa a diminuir, ó, certo? Então esse ponto aqui é o máximo da minha função. Repetindo, o y cresce, aí quando chega aqui nesse ponto no eixo de simetria, ele atinge o valor máximo. Depois ele começa a diminuir, certo? Então, se a parábola é para cima, eu tenho um ponto de mínimo, que é esse ponto mais baixo. Se a parábola é para baixo, eu tenho um ponto de máximo, que é esse ponto mais alto aqui, ok? E essa função quadrática, que o gráfico é uma parábola, ela serve para alguma coisa? Só para a gente perder o tempo da gente? Na verdade, ela tem uma infinidade de aplicações em ciências, em tecnologias. Vamos ver um exemplo aqui nessa figurinha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos supor que essa figura aqui, ó, esse gráfico em verde, o gráfico em verde, não sei se dá para ver, verde, mal desenhado, representa um fenômeno físico qualquer. Digamos, você coloca no eixo vertical a força que está atuando em cima de uma partícula. Então, o gráfico em verde seria a força que atua em cima de uma partícula. Vamos supor que essa partícula, ela oscila aqui na vizinhança desse ponto X. Ela não se afasta muito, ela fica sempre aqui pertinho do X, certo? Então, você pode aproximar o gráfico em verde, que é a força real que atua na partícula, por esse gráfico em vermelho, que é uma parábola. Ó. Então, eu acabei trocando um fenômeno mais complicado, mais complexo, um gráfico mais complicado, por um gráfico mais simplesinho, que é uma parábola, certo? Contanto que eu garanta que esse objeto fique sempre oscilando na vizinhança desse ponto X. Então, a parábola muitas vezes aparece na engenharia, você troca ela, você troca uma curva mais complicada por essa parábola, certo? Em vez de usar uma curva complexa, você acaba usando uma parábola que é bem mais simples de resolver. Certo? Então isso aqui aparece muito, muito na física, ok? Agora, uma outra aplicação, lançamento de uma bala de canhão, certo? Observe que a trajetória da bala de canhão é uma trajetória parabólica, certo? Um foguete que passa pela vizinhança da Terra, um astro que passa pela Terra, dependendo da velocidade, o trajeto desse astro pode ser uma parábola, certo? Um telescópio refletor, ele tem aqui um espelho, o espelho na forma de uma parábola, certo? Aquele telescópio lá do Monte Palomar, ele tem um espelho parabólico de 5 metros de diâmetro, né? Radiotelescópio, como tem um na China, que tem um diâmetro de 500 metros, usado em pesquisas astronômicas. Esses são alguns exemplos de onde a parábola aparece nas tecnologias, né? Eu queria fazer uma observação. Vamos supor que você está contando o número de bactérias que tem aqui numa amostra.
você está no laboratório, e esse N aqui é a quantidade de bactérias que tem em cada milímetro cúbico da sua amostra. Então, N é o número de bactérias da minha amostra. Digamos que a equação desse N é dada por essa formulazinha aqui. Ó. O número de bactérias em cada cubo de 1 milímetro é dado por essa fórmula aqui. Onde T é o tempo em minutos ou segundos, não sei, certo? Observe que isso aqui é uma equação do segundo grau, certo? Equação do segundo grau ou função quadrática. Só que a variável independente, em vez de x, a variável independente é t. É um tempo em segundos, um tempo em minutos. Ou seja, a equação y, ax2 mais bx mais c, em vez de você ter o x, você tem agora o t como variável independente. O a é o número que multiplica o x2. No caso aqui agora é o t2, né? Então o a é 20, certo? Então o termo quadrático é isso aqui, ó. Então tem que ter a variável independente ao quadrado para ser uma equação do segundo grau, certo? A função do segundo grau ou função quadrática. O termo que multiplica o t, observe que não aparece, é o b. O b aqui é 0. E o c é 1000, termo constante. Então isso aqui representa uma função quadrática ou função do segundo grau. Se você fosse fazer o gráfico, poderia ser algo parecido com isso. Ó. Na horizontal tu coloca o tempo, certo? O tempo em minutos ou segundos. E na vertical o número de bactérias da tua amostra. Observe que o número de bactérias aqui é bem grande, aí começa a diminuir, com o tempo vai passando, ó, diminui, até atingir um número mínimo de bactérias, nesse tempo aqui. Aí, a partir daqui, o número de bactérias começa a crescer de novo, certo? Então, o gráfico não é esse, né? Mas o gráfico é uma parábola, certo? É uma parábola virada para cima. Observe que o A, o número que multiplica o termo quadrático, o coeficiente do termo quadrático é positivo, 20. Então, parábola virada para cima. Tem um mínimo, certo? Um N mínimo, o número de bactérias diminui até atingir um mínimo. Quando chegar nesse mínimo, começa a subir de novo, certo? Então, é muito comum, e muitos problemas que você vai ver por aí, a variável independente não vai ser um x, certo? Você vai ver com muita frequência que a variável independente é um tempo, certo? Você vai colocar no eixo horizontal um tempo, e no eixo vertical, em vez de um y, sei lá, uma distância, uma quantidade de bactérias, certo? Uma outra observação, que essa parábola não pode de maneira alguma ser dessa forma aqui. Ó. Isso aqui não representa uma função, certo? Isso aqui não tem utilidade prática nenhuma. Digamos que aqui é o número de bactérias da minha amostra em função do tempo em segundos. Observe que no tempo 10 segundos, eu tenho duas quantidades de bactérias. Isso não faz nenhum sentido, né? Certo? Eu estou contando as bactérias em função do tempo. No tempo 10 segundos eu não posso ter 100 e 500 bactérias ao mesmo tempo. Então esse gráfico não tem nenhuma utilidade prática, certo? Isso aqui não é uma função. Se você traçar uma reta vertical em qualquer canto e cortar o gráfico em mais de um ponto, não é função, não tem utilidade prática nenhuma, certo? É esse caso aqui. Então a parábola não pode ser deitada assim, porque não é função nesse caso aqui. Para um valor de t, eu tenho dois valores diferentes do tanto de bactéria. Não faz sentido, né? Essa função aqui, ó, do lado direito. Isso aqui é uma função do segundo grau ou função quadrática. Observem que a variável independente é o t e não o x. Então, agora você vai colocar no eixo horizontal, vai colocar um t, que pode ser um tempo em minutos, em segundos, em horas, né? Então, a variável independente é t e não x. Isso aqui é o termo quadrático, certo? Em vez de ter x ao quadrado, eu tenho t ao quadrado. O a, que é o coeficiente do termo quadrático, é 0,5. É positivo, portanto, a parábola é virada para cima. Ó. Então, o gráfico é uma parábola voltada para cima. Isso porque esse númerozinho aqui, ó, o a é positivo, certo? Quem é o b? O número que multiplica o t, certo? O coeficiente do termo linear. O b é menos 3. E o termo constante é 6,5. Então, A 0,5, B menos 3 e o termo constante 6,5. Parábola para cima, o gráfico, né? Porque o A é positivo, certo? Uma coisa a se observar, o que é que significa esse termo constante aqui? Esse termo constante é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Observe que no eixo vertical você tem Y, né? Então, onde é que o gráfico corta o eixo vertical? Você coloca aqui o t igual a 0, né? Nesse ponto aqui tem coordenada t igual a 0. 0 aqui, sobra o quê? Sobra só o termo constante, 6,5.
Então, esse termo constante é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, ok? Certo? Deu para entender, né? Se eu colocar o T0 aqui, ó, aqui esse termo dá zero, esse dá zero, o Y dá 6,5, ou seja, o termo constante. Então, o termo constante é o ponto onde o seu gráfico, a sua parábola, vai cortar o eixo Y, o eixo vertical. Esse é o termo constante. Observe que os valores de Y vão diminuindo, à medida que o T vai crescendo, os valores de Y vão diminuindo, até atingir um valor mínimo, certo? Esse valor mínimo aqui, nesse caso da minha função, ele é igual a 2, y mínimo igual a 2. Então, os valores de y decrescem, diminuem, à medida que você faz o t crescer, até atingir um valor mínimo, certo? Esse aqui é o t que corresponde ao y mínimo. Eu boto t mínimo, certo? Esse valor aqui é 3, a gente vai já ver, mas não é o menor valor do t, certo? No eixo horizontal, o t pode assumir qualquer valor. Ó, o t vai crescendo, chega no 3, ele continua crescendo. Então, eu boto t mínimo aqui, isso não quer dizer que o menor valor de t é 3. Então, t pode ser menor que 3, pode ser maior que 3. Esse t mínimo é para dizer que isso aqui é o tempo em que a sua função atingiu um valor y mínimo. Ok? Repetindo. O t mínimo, que é esse ponto aqui, onde a minha função, o valor de t, onde o meu y assumiu um valor mínimo. Observe que o t vai crescendo, ó, o y vai caindo, vai diminuindo de tamanho, diminui até atingir um valor mínimo. Esse valor mínimo aqui é igual a 2, certo? Aí o t continua crescendo, agora o y volta a crescer, certo? Então o menor valor que o y assume é 2. É fácil calcular esse t que dá um y mínimo. O valor de t da variável independente que dá um valor y mínimo. Você usa essa fórmulazinha aqui, ó, certo? Relembrando, né? T do mínimo é menos b sobre 2a, certo? Só repetindo, né? Repetindo de novo, né? O t mínimo quer dizer que o menor valor de t é 3. O valor de t aqui, ó, vai de 0 até mais infinito, certo? É aquele valor de t que dá um valor de y mínimo. Você usa essa fórmula aqui para calcular, ó, menos b sobre 2a. Lembrando que o a é 0,5, o b é menos 3 e o c é 6,5. Essa é a fórmulazinha que usa para calcular a coordenada horizontal, o valor mínimo, o t do mínimo, certo? Menos b sobre 2a. Se você colocar o b aqui, ó, menos 3, ó, menos com menos, mais 3, dividido por 2 vezes a. Aí coloca o a 0,5. Então troca o b por menos 3 e o a por 0,5. Você vai achar o valor igual a 3. Isso aqui, ó. Então você vai achar esse t aqui, ó, 3. Certo? Pronto. Esse é a coordenada horizontal desse ponto de mínimo aqui. Ok? O y do mínimo é esse y aqui, que deu 2, ó. Ou seja, o menor valor da minha função é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta, né, isso aqui é uma revisão, né, vocês já viram isso, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Como é que você calcula o y do mínimo? Menos delta sobre 4a. Calcula o delta e divide por 4 vezes o a, que é 0,5. Fazendo uma continha aqui, esse y do mínimo você vai achar igual a 2. Você substitui o delta, b ao quadrado menos 4ac, troca o b por menos 3, o a por 0,5 e o c por 6,5. Faz uma continha simples, vai achar esse y2. Certo? Então você achou esse ponto aqui, esse ponto que a gente chama de vértice. Essas aqui são as coordenadas do vértice. Coordenada horizontal é 3 e a coordenada vertical é 2. Certo? Geralmente, não é preciso usar essa fórmula aqui, ó. É raro você precisar usar essa fórmula, certo? Ou seja, para calcular o valor mínimo, o valor do mínimo do y. Por quê? Porque quando você achou esse t igual a 3 aqui, a coordenada horizontal, você vai na função e substitui, ó. Você troca o t por 3 para achar o y. Bote 3 aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 0,5, menos 3 vezes 3, mais 6,5. Você vai achar o y2, certo? Então, raramente a gente usa essa fórmula aqui. Em geral, você usa essa aqui que é mais simples, para achar a coordenada horizontal desse ponto de mínimo. Achou essa coordenada horizontal, você substitui na função. Ó. Você troca ela na função. Bota o t igual a 3 aqui. Colocando o t igual a 3, você vai achar o y2. Certo? Então, em geral, essa aqui a gente não usa. Você pega esse t igual a 3 e substitui na função. Certo? Esse aqui é o ponto de mínimo da minha função.
Observe que aqui, o tracejado aqui está parecendo um eixo, eixo de simetria, esse eixo tracejado. Ele divide meu gráfico em duas bandas iguais. Ó. Observe que a banda da esquerda ó, é igualzinha à banda da direita. Então tem um eixo de simetria, tem um ponto de mínimo, as coordenadas desse mínimo, coordenada horizontal, você usa essa fórmula aqui, certo? A coordenada vertical, você pode usar essa aqui, ou então pega esse coordenada horizontal e substitui na função. 3 vai dar o y2. Quando você fala mínimo de uma função, você está se referindo a um valor de y, a um valor da variável que está no eixo vertical, certo? O x vai crescendo, o y diminui, ou seja, o mínimo atinge o mínimo igual a 2. Então o mínimo da minha função é 2. Então quando eu falo mínimo da função, é um valor de y, ou seja, da coordenada que está no eixo vertical. Vamos voltar aqui para o probleminha das bactérias. Aqui você tem N, é o número de bactérias em uma amostra, por milímetro cúbico. Ó. Você tem aqui uma amostra no laboratório, no vidro. N é o número de bactérias por milímetro cúbico, certo? Então, N número de bactérias em função do tempo T. Ou seja, no eixo horizontal você vai colocar o tempo T em minutos, e no eixo vertical você vai colocar o número de bactérias por milímetro cúbico na minha amostra. Observe que isso aqui é uma função do segundo grau, né? A variável independente é o T, que eu vou colocar no eixo horizontal. Quem é o A? Coeficiente do T2, o A é igual a 1, certo? Isso quer dizer o quê? O A é positivo, parábola virada para cima. Aqui é o gráfico da minha função, ó, parábola virada para cima, certo? T2, menos 10T, o 10 aqui é o quê? É o B. B é menos 10, né? Então, o B é menos 10, e o C, que é o termo constante, é 1000. Então, função do segundo grau ou função quadrática. Na vertical, tu coloca o número de bactérias que tem na amostra, por milímetro cúbico, né? Óbvio. T2 é o termo quadrático, coeficiente 1. Então, A igual a 1, parábola virada para cima. B menos 10 e o C é 1000. Onde é que esse gráfico corta o eixo vertical? Ou seja, o eixo do N, do número de bactérias. Ele corta o eixo vertical aqui no 1000, ó, certo? Um termo constante. Se você colocar T0 aqui, observe que o N dá 1000. Quando o tempo for 0, o N é 1000. Ou seja, o gráfico corta o eixo vertical aqui no 1000, ó, certo? Esse termo constante aqui, ok? Então, observe que ocorre o seguinte. No tempo 0, quando você começa a marcar o tempo, o número de bactérias por milímetro é 1000. Aí o número de bactérias vai caindo, ó, vai caindo, até atingir o mínimo. O mínimo é aqui está mostrando 975. Esse é o N mínimo, o número mínimo de bactérias, certo? Aí quando chega nesse mínimo aqui, ó, esse mínimo ocorre no tempo 5 minutos. Então 5 minutos depois que você começou a marcar o tempo, o número de bactérias começou a crescer, certo? Repetindo. No tempo 0, o número de bactérias é 1000, aí vai caindo com o tempo, né? O tempo está passando, vai caindo. Quando chega em 5 minutos, ó, 5 minutos, o número de bactérias é mínimo, 975. Depois começa a crescer de novo, certo? Começa a crescer. Ou seja, esse valor 975 é o mínimo da minha função, certo? Então o mínimo é um valor do eixo vertical. Como é que você calcula as coordenadas do mínimo, desse ponto de mínimo? A coordenada horizontal, que é um tempo. Você usa essa fórmula aqui, ó, T do mínimo menos B sobre 2A, certo? A coordenada horizontal, você usa essa fórmula aqui. Quem é o B? É menos 10. Fica menos 10, né? E o A é 1, ó, sobre 2. Ou seja, o T mínimo dá 5, certo? Então esse T aqui é 5. Isso aqui, lembrando que não quer dizer que o tempo mínimo é 5. O tempo começa com 0 aqui, ó, e começa a crescer. Cresce. Chega em 5, ele continua crescendo, certo? Isso aqui é a coordenada horizontal do mínimo, esse ponto de mínimo aqui, certo? O y do mínimo, no caso aqui não é y, né? Porque no eixo vertical você tem aí um N, número de bactérias, que eu tenho aqui na minha amostra. Deixa eu tirar esse negócio aqui, né? O y do mínimo vai ser menos delta sobre 4A. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Você troca o b por menos 10, o a por 1 e o c por 1000. Faz uma continha simples aqui, certo? E vai achar 975. Esse é o mínimo da minha função. Então, quando você falar no mínimo, é um valor de y. Precisa usar essa fórmula aqui? Não, em geral não. Em geral você precisa só dessa aqui, ó. Tu vai precisar só dessa.
Tu achando a coordenada horizontal do mínimo, 5, né, tu usando essa formulazinha aqui, ó, tu pega o 5 e substitui na função. 5 ao quadrado menos 10 vezes 5 mais 1000. Vai dar 975, certo? Então, para achar essa coordenada do mínimo, basta tu pegar a coordenada horizontal, 5, e substituir aqui. A horizontal tu calcula com essa fórmula aqui, ó. Aí substitui na função 5 ao quadrado menos 5 vezes 10 é mais 1000. Aí vai dar 975, certo? Aqui em vermelho o eixo de simetria, que divide o gráfico em duas bandas iguais, certo? Observe que antes do t igual a zero, esses valores que estão aqui atrás, ó, certo? Atrás do zero, não tem significado físico. Então, o gráfico, na verdade, ele começa do zero para frente. Qual é o tempo zero? O tempo que tu começou a marcar o tempo, certo? Quando o relógio começou a andar. Certo? Então, começa a contar o tempo daqui, ó, desse ponto aqui. Ok? Essa outra aqui, ó. Aqui eu tenho uma função quadrática ou função do segundo grau. No eixo horizontal você vai colocar o tempo t, ó, t em minutos coloco no eixo horizontal. No eixo vertical, em vez de y, você pode colocar o d, uma distância ao longo de uma estrada. Então no eixo vertical vai ser um d, que é uma distância em metros ao longo de uma estrada. Aqui, ó, pode ser assim, ó. Aqui você tem uma estrada, né? Aí você define na estrada um marco zero, um sentido positivo, as distâncias positivas, né? 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, e assim vai. Um sentido como positivo, que está aqui, ó, e um sentido oposto, que é o negativo. Então, esse D seria a distância do seu objeto até o marco zero, que eu coloquei aqui em vermelho, ó. Então, esse D que aparece aqui é a distância de um objeto que está andando numa trajetória, numa estrada, distância desse objeto até o marco zero. Certo? Então, vou colocar o tempo t em minutos na horizontal. Observe que isso aqui é a equação do segundo grau. Quem é o A? O número que multiplica o T2, ó, menos 1. Esse menos aqui quer dizer menos 1, né? Então, parábola virada para baixo. Ó, tá aqui o gráfico, ó, parábola voltada para baixo. Quem é o B? É o número que multiplica o T, é 2. E o C, o termo constante, é mais 8, certo? Vamos analisar aqui esse movimento. Ele vai começar no tempo zero. Esses tempos negativos aqui não tem sentido físico, né? O tempo zero é o tempo que você começou a marcar as horas no relógio, certo? O cronômetro começou a correr, né? Então, tempo zero em diante, né? No tempo zero, ele estava bem aqui nesse ponto aqui, ó. Coloca um T0 aqui. O D era igual a 8. Então, esse ponto aqui é 8, né? Ele estava no marco 8, né? Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Então, no tempo zero, você está à distância de 8 km da origem, no sentido positivo, certo? Aí o tempo vai passando, ó, o tempo vai passando e a sua distância da origem vai aumentando, até chegar no máximo aqui, ó, no tempo 1. Esse tempo 1 que? 1 minuto. Um minuto depois que você começou a marcar o tempo, você já estava aqui no marco 9, ó. Certo? Então no tempo zero tu estava no marco 8, a distância é 8, aí tu tá andando para a direita, certo? Um minuto depois tu tá a 9 metros da origem, certo? A distância é em metros, né? A 9 metros da origem, ok? A partir desse tempo 1, certo? As distâncias começam a diminuir, ó. O gráfico começa a descer, certo? Isso quer dizer que tu tá voltando, ó. Tu tá voltando para a origem. Então a distância à origem, a partir do tempo 1, começa a diminuir. Então tu está voltando para a origem, certo? Até chegar nesse tempo 4 aqui, quando tu está de novo no D igual a zero. Tu está passando pelo marco zero, certo? No tempo 4, a distância é zero. Isso quer dizer que tu está em cima desse marco zero aqui. Observe que é uma parábola para baixo, ela tem um ponto de máximo, né? Qual é a coordenada horizontal desse máximo aqui? O tempo em que ocorre o máximo. Eu estou à distância máxima da origem. Isso ocorre quando? Você usa a formulazinha menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Lembrando que o B é mais 2 e o A é menos 1. Ao usar menos B sobre 2A, você vai encontrar T igual a 1. Esse Tzinho aqui, ó. T igual a 1, certo? E a coordenada vertical desse máximo? Não precisa usar aquele menos delta sobre 4A. Basta pegar esse T igual a 1 e substituir na função, ó. Você pega o T igual a 1 e substitui na função. Se colocar 1 aqui, certo? Fazer uma continha, você vai descobrir que dá 9. Então, a coordenada desse máximo aqui é o T1 e a distância 9, certo?
Então, repetindo rapidamente, no tempo zero, quando o meu cronômetro começa a andar, eu tô a 8 metros da origem. Aí o tempo está passando, eu estou me afastando da origem. Esse D está aumentando. Ó. No tempo 1 minuto, eu estou a 9 metros da origem. Aí quando chega nesse tempo aqui, onde ocorre o máximo, a distância começa a diminuir. Ó. Isso quer dizer que eu estou voltando, o D está diminuindo, eu estou me aproximando da origem. Ok? Vamos ver só mais um slide aqui para a gente finalizar. Esse slide aqui, para a gente finalizar. Observe que eu não falei de raízes ainda, vai ficar para a próxima aula, senão a aula fica muito esticada. Né? Aqui você tem a equação, a função do segundo grau. Observe que se o A for positivo, né, relembrando o que a gente falou, parábola virada para cima. A negativo, parábola virada para baixo, certo? Se a parábola é para cima, você tem um ponto de mínimo. Se a parábola é para baixo, você tem um ponto de máximo, né? A coordenada horizontal desse mínimo, desse máximo, é dada por menos b sobre 2a. Então, isso aqui é a coordenada horizontal, ok? E a coordenada vertical é dada por menos delta sobre 4a. Nesse caso aqui, a coordenada vertical é que é o mínimo da minha função. O valor de y é que é o mínimo da minha função, certo? Nesse caso aqui, isso aqui vai me dar menos delta sobre 4a, vai me dar o máximo da minha função, certo? Esses pontos de mínimo e máximo a gente chama de vértices, os vértices da minha função. Observe que você tem um eixo de simetria que passa em cima desse vértice e divide o seu gráfico em duas bandas iguais, ok? Aqui, essa função aqui, x2 menos 6x mais 10. Quem é o A? Mais 1, o B é menos 6 e o C é 10, né? O A é o número que multiplica o x2. Como é que você encontra os vértices? A coordenada x do vértice, certo? Lembrando, esse pontinho aqui, de mínimo e máximo, a gente chama de vértice da minha função. Eu estou querendo achar aqui coordenada x do vértice. É isso que significa essa notação. A coordenada horizontal do vértice. Menos b sobre 2a. Ora, mas o b é menos 6. Ó. Então fica menos 6 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Né? Fica então 3. Então, a coordenada do vértice horizontal é 3. A coordenada vertical, você pega essa coordenada horizontal aqui do vértice e substitui na função. Certo? Você coloca um 3 aqui na função. Ó. 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 10. Dá 1. Então a coordenada horizontal é 3 e a coordenada vertical é 1. O gráfico parábola virada para cima por quê? Porque o A é positivo, o A é 1, maior que 0, parábola para cima. Achar o vértice lhe permite descobrir onde é que o gráfico está. A coordenada do vértice é o quê? A x é 3 e a y é 1. Depois que achou a coordenada horizontal, você vai na função, substitui o 3. Ó. Aí tu acha a vertical, que é 1. Não precisa usar esse menos delta sobre 4a para achar a vertical. Né? Então aqui é o vértice, um eixo de simetria, né? E o gráfico corta o eixo vertical no 10. Ó. Certo? No termo constante é onde o gráfico corta o eixo vertical. Então assim, esse é o gráfico dessa minha função aqui. Observe que eu construí ele apenas sabendo onde é que está o vértice, esse ponto de mínimo, certo? E sabendo o valor do C, que é 10, ó. Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, ok? Observe que isso aqui é mínimo porque o valor de x vai diminuindo, ó, começa com 10, vai diminuindo, Quando, valor de y, aliás, né? O valor de y vai diminuindo. Quando o x for 3, o y tem um valor mínimo. Esse aqui é o mínimo da minha função. Mas o x continua a crescer, ó. Certo? Agora o valor de y começa a subir, ó. Certo? O y começa a subir. Então esse aqui é o mínimo da minha função. Esse outro aqui, para a gente terminar. Isso aqui é uma parábola virada para baixo. Né? O gráfico dela está aqui. Ó. Parábola virada para baixo. Ok? Mas onde é que está o eixo de simetria? Ele está mais para a esquerda, mais para a direita? Ou seja, onde é que está esse vértice aqui? Para construir o gráfico, eu tenho que saber onde é que está esse vértice. Certo? Esse ponto aqui pode estar mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima. Vamos ver. Coordenada x do vértice. Aqui é um ponto de máximo, né? Um ponto de máximo, né? Certo? Menos b sobre 2a. O b é 6, ó. O b é 6. O a é menos 1. Número que multiplica o x2, ó. O a negativo. Parábola virada para baixo. A negativo. Fazendo a continha aqui, né? Você coloca o x igual a... Você descobre que o x do vértice é 3, ó. Aqui, essa coordenada aqui é 3. Aí você pega esse 3 e substitui na função. Substitui o 3 aqui, ó.
o y vai dar quanto? Menos 2. Ou então usa a fórmula menos delta sobre 4a. Mas é melhor pegar o 3 e substituir na função. Aí você acha a coordenada y do vértice. Observe que isso aqui é um máximo. O seu valor de y vai crescendo, 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 crescendo até atingir menos 2. Depois de menos 2, ele começa a decrescer, ou seja, começa a ficar cada vez mais negativo. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, começa a ficar cada vez mais negativo, certo? Tá faltando falar de várias coisas, como as raízes, mas a gente fica isso aí fica para a próxima aula.